podermos estar na casa de Deus. Eu acho que estar na igreja é o lugar de adoração, de servir ao Senhor. E não existe um outro lugar tão bom quanto a gente. Mas a igreja, ela vive a expectativa de uma esperança que nós abraçamos quando aceitamos Jesus. Ao caminhar, meus irmãos, a trilhar baseado nessa esperança, que um dia ele entrou em nós, baseado pela um louvor, pela pregação, pela oração, pelo ensinamento de alguém, ela nos traz esta convicção de que existe algo além disso. Existe algo além disso. Quando a gente, aqueles que não nasceram na igreja, eu vim para a igreja, tinha 17 anos, ia fazer 18. Então tive um período não muito longo, e também não era muito de me envolver com coisas que não prestam, até porque há alguns anos atrás não tinha tanto isso, principalmente em interior. Mas a gente tem uma visão, uma linha de pensamento daquilo que a gente faz quando vem para a igreja, ou quando aceita Jesus. É muito importante essa convivência, esse nosso relacionamento de estarmos na igreja, de estar em casa, nos cultos, nos ar livre, na oração, no jejum, na consagração. Isso é tudo muito importante. Porque isso está nos fazendo a gente subir degrau. Mas não esqueça que, em base a esses desafios, existem as intempéries, as dificuldades, os obstáculos que vão acontecendo durante esse desafio. Mas quando nós temos certeza, essa convicção na esperança que nos levou a crer naquilo que ouvimos e aceitamos, nós superamos os obstáculos. Não porque eu vou ser um líder, eu vou ser um pastor, eu vou ser algo na igreja. Mas é porque quando eu ouvi a palavra de Deus, o Espírito Santo me fez entender que eu agora estou num outro caminho. Eu agora tenho uma outra linha. Eu tenho uma visão, eu tenho uma meta. A minha meta não é terminar o meu curso na faculdade. Não é melhorar. Isso tudo é importante. Os meus negócios lá na empresa. Eu tenho uma meta de estar aqui. Mas aqui não é o meu lugar. Eu tendo certeza e essa esperança e essa convicção de que aqui não é o meu lugar e que existe um lugar que eu vou viver eternamente, porque aqui é passageiro, isso traz para mim a esperança e a convicção de que eu preciso me sacrificar e permanecer fiel, baseado nessa esperança, nessa confiança que eu recebi através de uma pregação alguns anos atrás. E aí é por isso que Paulo diz: quem me separará do amor de Cristo? Existe, meus irmãos, uma série de coisas que poderia me trazer uma forma ou tentar me desviar do caminho de Deus. Mas eu tenho uma meta de morar com o Senhor. Agora, o que me levou a crer nesta meta e acreditar nisso
Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu São João. Nós sabemos, meus irmãos, que este livro, se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 14, 15, 16, nós vamos ver Jesus conversando com seus discípulos, passando para eles alguns dados dos seus passos aqui na terra. E alguns deles até ficavam tristes em ouvir determinadas palavras do Mestre. Mas ele estava preparando os seus discípulos. E se a gente seguir depois do capítulo 17, 18, 19, 20, nós já vamos entender que Jesus já está começando a ir para o sacrifício, a cruz, a traição, sofrimento e morte. Neste capítulo que nós acabamos de ler, onde nós aprendemos, né, que é a oração sacerdotal de Jesus, e eu quero iniciar isso aqui. O que é uma oração sacerdotal? Eu quero destacar aqui apenas 3 pontos. Primeiro, este é um dos trechos mais longos de uma oração registrada nas Escrituras pelo nosso Senhor Jesus. Segundo, porque nela Jesus se coloca diante de Deus em nosso favor. E terceiro, ele coloca como oferta propiciatória. Isto é a oração sacerdotal de Jesus. Não sei se vai ser possível de chegar lá, porque eu quero me ater, gostaria de me ater um pouquinho nos 2 versículos que nós lemos. Mas Jesus tinha uma preocupação, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso aqui. Nesta oração, Jesus reúne os seus discípulos. E eu destaco aqui mais 3 divisões nesse capítulo. A primeira, ela vai do versículo 1 ao 5 do capítulo 17 que nós lemos. Nesses versículos, Jesus está orando para ele, pedindo ao Pai, conversando com o Pai. A segunda parte desse capítulo vai do versículo 6 ao 19. Aí ele está orando pelos discípulos. E do versículo 19 ao versículo 26, ele está orando pela igreja que iria vir depois. Essas são as 3 divisões desta oração sacerdotal de Jesus. Existem algumas passagens que nós gostaríamos de ler, e eu gostaria de pedir, não sei se o nosso data show está no esquema, mas se tiver, vamos aproveitar aí, né? Quando nós, irmãos, estudamos essa oração, a gente vê alguns passos de Jesus. Por exemplo, a hora de Cristo havia chegado. A hora que foi planejado desde a fundação do mundo.
E eu queria que o irmão, se pudesse colocar para mim ali João 17, e versículo 5. Já está lá? Ali está dizendo, e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Meus irmãos, nós estamos apenas dando uma palavra a respeito da importância desta oração. E aqui nesse último versículo, em que Jesus intercede e fala com Deus a respeito da glória que ele tinha. Então, aqui a gente começa a entender que Jesus, ele se encarnou agora há pouco mais de 2000 anos, mas ele já existia antes da fundação. Esperou por essa hora durante toda a sua vida. O que mais me impressiona aqui, meus irmãos, é porque Jesus nasceu mais ou menos no ano 6. Durante mais ou menos 33 anos, que foi o período em que ele passou aqui, nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e subiu. Foi mais ou menos isso aí. Mas desse período do seu nascimento, até ele começar a ser julgado para morrer, ele cresceu normalmente como um jovem. Mas ele era o Filho de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida que nesse período do crescimento de Jesus, e que ele convivia na sociedade, ele era uma criança que cresceu junto, mas era uma criança diferente. E por ele ser o Filho de Deus, eu tenho a impressão que passava pela sua cabeça a missão, e isso como Jesus, que é o nome humano dele, mas passava pela sua mente que um dia, que ele estava caminhando para um momento difícil. Mas em nenhuma hora, nem mesmo até porque a gente não conhece muito a história de Jesus, até os 12 anos sim, mas depois houve um silêncio desse movimento. Mas eu tenho a impressão que passava pela sua mente que ele estava crescendo, mas haveria um momento em que ele iria à cruz. Para ele, a hora de sua morte era uma hora de glória. Por mais que isso viesse, meus irmãos, trazer para ele algumas preocupações, se é que houve, mas para ele isto seria um momento de glória. E quero aproveitar, por que momento de glória? Eu queria que o irmão colocasse ali Isaías 7,14. Por que momento de glória? Se nós estamos falando de morte, Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que é Deus conosco. Outras palavras, meus irmãos, se a gente seguir lá no 9:6, pode colocar lá, irmão, Isaías capítulo 9, versículo 6. Foi Isaías 9:6. Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros. Aí o que vem depois ali, alguém pode ler para mim?
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Tudo coisa linda. Tudo coisas bonitas que a gente está vendo ali sobre Jesus. Agora, coloca lá, meu irmão, Isaías 53, versículo 3. E depois o versículo 7. 53. Era desprezado, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha, se nesses versículos aqui de Isaías 9:6 está dizendo que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, e agora, o que está dizendo? Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores experimentados no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele casos algum. Se você ler mais para frente, você vai ver, verso 7, irmão, por favor, só o verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquenejadores. Ele não abriu a sua boca. Aquele Jesus que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, ele agora é desprezado. Não fizemos dele caso algum. É esse Jesus que Isaías está dizendo lá atrás, há aproximadamente 700 anos. E aí, quando você vai lá para Isaías, no capítulo 53, e versículo 11, é onde a gente diz qual é a importância que Jesus se julga por essa tão grande importância, glória, que ele está trazendo para nós. Isaías 53 e versículo 11. Se o irmão quiser colocar, pode colocar. Trabalho de sua alma ele verá e ficará satisfeito. Parece, meus irmãos, que nesse período, Isaías está tendo uma visão desse Jesus nascendo e passando por tudo aquilo que nós acabamos de ler lá em 53. Dá a impressão que ele começa a sentir a dor e o sofrimento desse Jesus que iria nascer mais tarde. E lá atrás ele faz uma súplica, parece que ele começa a trazer para dentro dele algo em relação a esse nascimento. E aí Deus responde para ele: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Coloca lá, irmão, por favor, João 17:13. João 17:13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Irmãos, isso aqui é a coisa maravilhosa desse Jesus. A gente costuma dizer que quando a gente vem para a igreja, primeiro a gente precisa de crer na palavra de Deus. E se não crer na Bíblia, fica complicado, né? Fica difícil. Mas, independente de crer na Escritura, a gente tem o Espírito Santo, que nos ajuda, né? A lembrar, ele nos revela, nos mostra, dá sinal para a gente, né? Para crer nisso aqui. Mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus, então a gente está vendo aí, irmãos, algumas coisas que parecem até contraste. Uma ele é maravilhoso, o outro ele é desprezado. Mas ele veio para isso. Mas aí quando a gente vai lá para o capítulo 61 e o versículo 1,
a gente vai ver que lá está o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando a gente abre a Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18, pode colocar, irmão, 4:18 de Lucas, que é basicamente a mesma coisa de Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Isso é Jesus trabalhando, meus irmãos, em nosso favor. A hora de Cristo havia chegado, a hora que foi planejada desde a fundação do mundo. Esperou por essa hora durante toda a sua vida na terra. Para ele, a hora de sua morte era a hora de glória. Glória a Deus. E aí eu volto aqui no versículo, e não rogo somente por estes. Por isso é que, quando a gente lê aqui o primeiro versículo, de João 17, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Esses são os momentos, meus irmãos, muito difíceis. Porque a gente estava estudando a revista da Escola Dominical domingo, e o comentarista, ele faz menção da importância das distâncias que nós temos baseado no grande amor de Deus. E nada disso, meus irmãos, e a gente fica até preocupado, meu Deus, aonde? Como é que a gente vai crer nisso? Mas a palavra de Deus nos dá essa segurança. Ele glorificaria o Pai, e o Pai glorificaria ele também. Essa é a palavra que nós vemos aqui em João 17, versículo 1. Jesus veio trazer vida ao mundo de morte. Nós estamos vivendo, meus irmãos, momentos muito difíceis das nossas vidas. Mas para a igreja que crê no Senhor, a palavra de Deus diz que nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Jesus veio a este mundo trazer cura ao mundo que está doente. Ele veio trazer luz ao mundo que estava em trevas. Ele veio trazer a verdade ao mundo que vivia na mentira, ou que vive na mentira. Parece que nós estamos, meus irmãos, vivendo esses dias de hoje. E naquele momento em que Jesus está orando pelos seus discípulos, a partir lá do versículo 6, ele está tendo uma grande preocupação com os seus discípulos, porque ele estava indo para o matadouro, estava prestes a cumprir aquilo que nós vimos lá em Isaías. Mas esse cenário teria que acontecer baseado naquilo que nós aprendemos, porque a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. Então houve, meus irmãos, essa sentença e essa situação, mas ele veio trazer isso, e hoje nós estamos vivendo
um mundo confuso, em que parece que as coisas que o certo não é mais certo, a verdade não é mais verdade. É isso que parece que está acontecendo. E isso, meus irmãos, o dia a dia nosso, a gente está vendo isso. Até no nosso relacionamento pessoal com as pessoas, a gente está vendo isso. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer, eu sou muito correto com meus compromissos de negócio com o cliente. Em termos de valores, em termos de fechar negócio, em termos de dar o prazo e cumprir. E nas assistências técnicas, fazê-la como tem que ser. Mas pasme aos irmãos que isso tem causado admiração para a maioria dos meus clientes. Eu tenho um cliente que disse, seu Gumecino, eu não acredito que o senhor é desse jeito. Não é possível, não tem jeito. O senhor cumpre direitinho, marca a hora, chega na hora certa. Se não puder, liga que está atrasado, que não vai poder vir a tempo da gente corrigir. E para a maioria deles, eu falo, gente, mas olha, eu não estou fazendo nada além do que tem que ser feito. Mas as coisas estão tão invertidas hoje, pastor Manuel, que quando você anda correto, parece que está havendo alguma coisa diferente. Parece que estamos vivendo ao contrário das situações. Irmãos, mas nós que temos Cristo em nós, que conhecemos a verdade, que lemos a verdade, que andamos pela verdade, que praticamos a verdade, que vivemos a verdade, que seguimos a verdade, que honramos a verdade, que obedecemos a verdade. Para nós não é novidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus, ele está dizendo, meu Pai, eu estou indo para ti. Mas os meus discípulos, eles estão ficando aqui. E aí ele começa a orar. Olha só, irmãos. Versículo 6. Olha aqui. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Então, Jesus está conversando aqui com Deus em favor dos discípulos. A preocupação de Jesus ao sair daqui. Porque Jesus sabia que eles iriam ter dificuldades. Tanto é que, estudando as situações dos apóstolos, imaginem, não sei nem se isso vai ocorrer ou vai acontecer com a igreja do Senhor se Jesus não vier buscar. Porque nós estamos vivendo momentos difíceis, em que há pessoas, e diga-se, paz, meus irmãos, até mesmo dentro das igrejas, que estão seguindo sentimentos e pessoas que estão totalmente opostos à Bíblia e a Jesus Cristo. E estão no meio de nós, Brasil afora. E eu disse na escola dominical domingo que são pessoas que estão acima do nosso nível. Nós estamos mais baixinhos. São pessoas que estão acima do nosso nível. Mas isso, meus irmãos, não é novidade, porque aquele mesmo povo
que quando Jesus estava entrando em Jerusalém, eles cortaram ramos, né? Forraram a estrada para que ele passasse, e dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Foi aquele mesmo povo que lá na frente estava dizendo, parte deles: crucificai-o, crucificai. Igreja do Senhor Jesus Cristo, que está ouvindo, vocês que estão aqui dentro e que estão ouvindo através desta internet, tenha muito cuidado, porque Jesus vem buscar a sua igreja, e Ele vem buscar as pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Ele sabia que teria dificuldade, aleluia, mas Ele disse a sua palavra: eu venci o mundo. Ele quer dizer, meus irmãos, que se Ele venceu, nós nele também venceremos. O que nós precisamos fazer, meus irmãos, é seguir a Jesus. É como diz lá no capítulo 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, se nós temos a verdade, precisamos andar na verdade, crer na verdade, seguir a verdade, obedecer a verdade, anunciar a verdade, praticar a verdade, ler na Bíblia que aqui tem a verdade e que ela vai te mostrar os caminhos do céu. Aleluia. Vem trazer a verdade a um mundo de mentira. Queira ou não queira aceitar, mas Jesus é o Filho de Deus. Ele veio a este mundo buscar e salvar os que se havia perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, queira ou não queira, aceitar. Mas é preciso de ficar firme. Ele desceu do mundo superior para ser a escada de ligação entre os dois territórios. Isso é interessante, meus irmãos. Primeiro, ele desceu do mundo superior para ser a escada de ligação entre os dois territórios. Esse território aqui não é seu, irmão, você está de passagem aqui. Lembra-se que ele esteve aqui? Andou com os discípulos, comeu, tal. Cresceu, trabalhou. Diz que ele foi até carpinteiro lá com José. Mas ele foi à cruz, morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou e subiu. Está lá em cima intercedendo por nós. Em Jesus, divindade e humanidade se unem, tornando o nosso sumo sacerdote. E eu estou encerrando, porque as horas já foi. Ele nos apresentou a Deus. Então, nessa oração, meus irmãos, aqui ele diz o seguinte, versículo que nós acabamos de ler, que eu quero ler de novo para os irmãos. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem crer em mim. Nesta oração, nós somos alcançados. Por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A minha maior preocupação, meus irmãos, e eu encerro aqui, é que Jesus já está falando de uma união, para que nós sejamos um. Como o inimigo tem trabalhado hoje para provocar essas dissensões, distanciar as pessoas. Às vezes você pode estar até falando,
Mas isso aqui não está. Não é o caso aqui da nossa igreja, as pessoas que falam do pastor, da esposa do pastor, fala do dirigente, do diretor, tal, fala da dirigente do círculo de oração e sai falando. Não questiono se fosse eu. Litígios. Não é isso, meus irmãos. Por isso é que lá em Atos 3, Pedro e João, quando entra lá na Porta Formosa, e que o paralítico pede uma esmola e Pedro, olha, não tenho ouro, não tem prata. Mas o que tenho, isso te dou. Mas antes a palavra diz, Pedro e João subiam juntos. E o que está escrito lá no Salmo 133? Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Igreja do Senhor, você que está aqui, que está lá fora ouvindo. Muito cuidado com isso. Não deixe que você seja manchado com esta desunião, porque é isso que vai nos enfraquecendo. E de repente nós perdemos a linha do céu. Porque Jesus está pedindo que nós fôssemos unidos. E aí quando a gente vê, olha lá Atos capítulo 2, versículo 42, salvo engano, diz que a igreja cresciam. E era a alma, eles pensavam juntos, igual. Então a igreja cresciam grandemente. Então eu quero deixar essa palavra aqui esta noite para essa igreja, crendo que a qualquer momento nós podemos ser surpreendidos. E há coisas, meus irmãos, que estão acontecendo nesses últimos dias, que eu que já tenho bastante mais idade do que os irmãos, estou surpreso com o que estou vendo. Parece que Jesus já está vindo a qualquer momento buscar a sua igreja. Vocês viram agora, né, ali em Capitólio, parece, de repente o pessoal está lá todo, e agora vão buscar uma explicação numa coisa que a natureza... Coisas difíceis, irmão. São coisas que a gente, de repente... Estava vendo agora uma recente aqui, acho que Magel, Piabetá, por ali. Uma mulher matou 3 filhos, garotinho, tudo esse pequeno, matou os 3 filhos. A mulher não, a mãe. Irmão, olha, vocês não imaginem como o inimigo está trabalhando. E Jesus, ele tinha essa preocupação. Então ele orou a Deus em favor do discípulo e por nós, que viríamos depois, para que fôssemos guardados. Que nada dessas coisas que nós estamos falando aqui, irmãos, venha nos prejudicar ou tirar a nossa convicção, mas sede firmes, sede constante, seja abundante na obra de Deus, sabendo que o nosso trabalho não será vão no Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.